Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família querida e amada da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos aqui, reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra, primeiramente, numa sala virtual de oração, e agora nós nos colocamos para ouvir a exposição do texto sagrado, a exposição bíblica deste nosso culto de pregação e oração, oração e pregação. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 49. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 49. Nesta nossa série no livro dos Salmos, nessa noite nós vamos ler e meditar no Salmo de número 49. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 49. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos sabem, todos podem ver, que os sábios morrem como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos, dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, logo longe de suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida, ele se parabenize. Todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Curve sua cabeça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade que temos de podermos meditar na tua palavra, Senhor. Ouvirmos a exposição desse texto. E eu peço a tua graça primeiro sobre mim, Senhor, para que eu possa falar a verdade e somente a verdade, inspirada pelo teu Espírito e revelada a nós plenamente em Jesus Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, eu peço que esta mensagem possa falar aos corações, que pessoas sejam alcançadas por esta palavra que será pregada, Senhor, com base no Evangelho de Jesus Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele, de toda aquela que crê. Meu Deus e meu Pai, que teu Espírito Santo fale aos corações, fortalecendo a fé dos meus irmãos e minhas irmãs, e, ó Deus, trazendo para junto de ti aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Ministra a tua palavra às nossas vidas, todos nós, Senhor. Eu te peço isso, no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este salmo faz parte da literatura de sabedoria, no mesmo estilo de Provérbios e de Eclesiastes, livros esses nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Os versículos 3 e 4, eles deixam isso bem claro, quando eles registram, vejam aí comigo, o seguinte: nas suas cidadelas, versículo 3, na minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento, inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma.
Nós vemos então aqui em destaque, nestes versículos 3 e 4, as palavras sabedoria e entendimento, palavra essa, entendimento, que também é traduzida como pensamentos profundos e inteligência. Vemos também as palavras provérbio e enigma. E o versículo 4, ele também é traduzido da seguinte forma por outras traduções bíblicas. Para esse versículo 4, dizem o seguinte: vou dar atenção aos provérbios, e enquanto toco a lira, vou explicá-los. E também, esse versículo 4 também é traduzido como: cantarei ao som da harpa a resposta a um dos mais complicados problemas da vida. Então, como dito, a sabedoria que é cantada neste salmo, ela trata de um dos problemas mais complicados da vida. Vejam que esse problema ele é universal, tanto que o escritor desse salmo, ele tem a intenção de que a sua sabedoria cantada ela seja ouvida no mundo inteiro, como mostram os versículos 1 e 2. Vejam aí comigo. Ouçam isto, vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, igualmente. Então, todos em todo o mundo, todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, gente de todas as classes sociais, pobres e humildes, tanto quanto homens importantes, ricos, nobres e poderosos, todos deveriam ouvir esta mensagem do escritor deste salmo. E o tema motivador para as meditações do compositor deste salmo é a opressão promovida por ricos e poderosos contra os pobres e humildes. Porém, há mais do que, meus irmãos e minhas irmãs, esta relação opressiva sendo tratada neste salmo, ao longo do corpo deste salmo. Eu entendo que há realmente um grande enigma universal tratado neste salmo. Eu entendo que esse enigma, tratando do maior de todos os problemas na vida, tratado neste salmo, é, meus irmãos e minhas irmãs, a morte. A chamada indesejada das gentes, como retratada no poema do pernambucano Manuel Bandeira. No poema Consoada, de 1930, Manuel Bandeira chama a morte de a iniludível, identificando então a certeza da morte da qual ninguém pode fugir, iludir, enganar, escapar, pois ela é inevitável e baterá à nossa porta cedo ou tarde. Vejo vocês que Manuel Bandeira chama a morte no seu poema também de noite. Isso para fazer contraste com o dia, para descrever o fato de que nós fechamos os olhos e nos encontramos em escuridão, para fazer alusão, penso eu, ao caixão, ao enterro, à colocação do corpo em uma gaveta, ou seja, em um lugar fechado e escuro. Meus irmãos e minhas irmãs, Manuel Bandeira faz uso dos chamados eufemismos nesse poema. Assim como a gente faz quando alguém querido nosso morre e nós dizemos: ah, meu pai partiu, minha mãe se foi, meu irmão foi recolhido, meu avô descansou. Em vez de nós dizermos de cara, e assim, soando até que meio friamente, meu esposo morreu, minha filha morreu, meu irmão morreu. Vejam, não há problema nenhum com isso, usar desses eufemismos. A morte realmente é um termo, um momento que vai ser amenizado por aqueles que amavam e se importavam tanto com a pessoa falecida e amaram essa pessoa até o fim. O Salmo 49, meus irmãos e minhas irmãs, retrata como o maior tema nele, não apenas o conflito existente entre opressores e oprimidos, ricos e pobres, mas sim a morte e a expectativa depois da morte. O Salmo 49, ele está claramente dividido em duas partes. Vejo vocês que depois da introdução e da convocação do escritor desse salmo ao tema que ele pretende tratar, essas divisões elas, então são marcadas pelo refrão que aparece nos versículos 12 e também depois no versículo de número 20, veja aí comigo. Versículo 12, nós lemos aqui: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. E agora o versículo 20. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem.
Então vejam vocês que este salmo ele é marcado pela divisão, depois da introdução e da convocação do salmista para a sua meditação, para a sabedoria que ele tinha a expor. Este salmo é dividido em duas partes marcadas por esses dois versículos, versículo 12 e o versículo de número 20. E como registra outra tradução para estes versículos, o ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Aí então, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que todos morram, há um fim trágico e definitivo para os ricos e poderosos retratados nesse salmo. Outra tradução afirma: o homem que gosta de se exibir com orgulho e as suas riquezas vai acabar morrendo como qualquer animal. E uma outra tradução registra: a importância de uma pessoa não a salva da morte. Essa pessoa morrerá, como todos os animais. Mas vejam vocês que, porém, os humildes, aqueles que vivem em aliança com Deus, para estes a morte não é o fim da história de suas vidas, porque essas pessoas podem dizer o mesmo que o escritor deste salmo, como registrado no versículo de número 15, que diz o seguinte: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, depois da introdução, nos versículos 1 a 4, este salmo ele se divide em duas partes. E a primeira parte, ela mostra que os oprimidos pelos ricos e poderosos não têm o que temer, pois o resgate de uma vida não tem preço e não há quem possa redimir alguém da morte para que viva para sempre, como está registrado nos versículos 5 a 12. E a segunda parte, nos versículos 13 a 20, mostram que a vida é muito curta diante da eternidade. Por isso, os justos não devem se indignar com o poder e a riqueza dos ímpios, pois Deus os redimirá da morte e os tomará para si, decretando o triunfo deles. De tal forma, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta noite nós veremos que Deus redimirá os justos da sepultura e os levará para si. Por isso, eles não têm que temer as opressões nesse mundo. Vejam vocês, Jesus nos disse: neste mundo nós teríamos aflições, aqueles que nele creem, mas como nos mostra esse salmo, Deus redimirá os justos da sepultura e os levará para si. Por isso, eles não têm o que temer as opressões neste mundo. E nós começaremos vendo isso pela primeira metade, depois da introdução ao salmo e da convocação do escritor deste salmo. Primeira parte é essa que mostra, como eu lhes disse, que os oprimidos pelos poderosos não têm o que temer, pois no fim todos perecerão incapazes de redimir quem quer que seja. O resgate de uma vida não tem preço. Vejam vocês que a letra deste salmo, ela não diminui os sofrimentos enfrentados pelos oprimidos, pelos ricos e poderosos, mas assegura que este sofrimento não será eterno. Este salmo, meus irmãos, retrata a verdade da vida. E por isso ele não diminui os sofrimentos experimentados pelos oprimidos, pelos ricos e poderosos, mas ele assegura que esse sofrimento não será eterno. Este salmo ele também reconhece que nem sempre é verdadeiro o ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. E isso porque há quem se torne rico e poderoso e assim viva até o fim da sua vida, morrendo coberto de fama, admiração e reconhecimento, mesmo sendo um ímpio, ou seja, aquele que não teme a Deus, que não reconhece a existência de Deus, nem que um dia dará conta da sua vida diante desse Deus. Há quem deixe seu nome marcado na história, há quem seja homenageado em vida e mais ainda depois da morte, mesmo sendo alguém retratado nas Escrituras Sagradas como um ímpio. O seu nome é dado a terras e sua história de vida é retratada em monumentos e estátuas. Mas vejam, a letra deste salmo, meus irmãos e minhas irmãs, ela não diminui esse sofrimento dos oprimidos, mas ela assegura, a letra deste salmo, ela assegura que os ricos e poderosos opressores não poderão se beneficiar das suas muitas riquezas quando a morte chegar, quando a morte bater à porta de suas vidas. Nem eles, nem seus amigos, nem seus descendentes podem se valer
dessas riquezas para pagar o preço do resgate de suas vidas da morte. Eles não viverão para sempre, a despeito de toda a riqueza deles. E ninguém, vejam vocês, poderá usar essa riqueza para redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, como dizem os versículos 7 e a primeira parte do versículo 8. Afinal, não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, é o que mostram a segunda parte do versículo 8 e o versículo de número 9. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração a geração, em geração, é o que mostra o versículo de número 11. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira parte do Salmo deixa em aberto uma esperança para os justos oprimidos pelos ímpios, nobres, ricos e poderosos. Porque, afinal de contas, se todos morrem, o que se tem a esperar daquele que é justo, que vive em aliança com Deus? Afinal, se todos morrem, ricos e poderosos, sábios e tolos, insensatos, ou seja, se ninguém pode escapar da morte, que esperança haverá para os pobres, humildes e oprimidos? Sim, é verdade que, como afirma o versículo 12, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem, mas, e quanto aos demais, aqueles que não são importantes, aqueles que são humildes, aqueles que são pobres. Bom, a segunda parte do Salmo, ela mostra que a vida é muito curta diante da eternidade. Por isso, os justos não devem se indignar com o poder e a riqueza dos ímpios, pois Deus os redimirá da morte e os tomará para si, decretando o triunfo deles. E essa segunda parte começa a partir do versículo de número 13. No versículo 13 nós vemos que a morte eterna é o destino dos ricos e poderosos e de todos os seus seguidores. Porém, os justos que esperam em Deus serão redimidos da morte. Veja aí comigo esses versículos 13 a 15 na sua Bíblia. Versículo 13, Salmo de número 49, diz: Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor? Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, se destaca o contraste entre o ímpio e o justo, entre aquele que não teme a Deus e aquele que teme a Deus, entre aquele que não observa os mandamentos e as ordenanças do Senhor e aquele que vive em aliança com Deus, observando os mandamentos e as ordenanças desse Deus. Entre aquele que confia em si mesmo, que confia em seus bens e se gaba de suas muitas riquezas, e daqueles que confiam em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, este salmo mostra o contraste entre aqueles, na segunda parte deste salmo, nos versículos 13 a 15, o contraste entre aqueles que confiam em si mesmos, nos seus bens, que se gabam de suas muitas riquezas, e aqueles que confiam em Deus e somente em Deus. Aqui está o contraste entre aqueles cujos túmulos serão suas moradas para sempre, ainda que tenham dado seus nomes a terras, e aqueles a quem Deus redimirá da sepultura e os levará para si, para junto do eterno, para junto daquele que é Deus de vivos e não de mortos. Vejam então, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira parte deste salmo mostra que o justo oprimido não tem nada a temer, enquanto que a segunda parte, ela mostra que o justo não deve se aborrecer com a prosperidade dos ímpios. Vejam que o versículo 16, que na versão tradução NVI, está registrado como: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa. Esse versículo também é traduzido da seguinte maneira por outras versões: portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Por isso, não fique triste e desanimado, vendo o outro enriquecendo o luxo da sua casa aumentar.
Não se preocupe com as pessoas que são ricas e têm casas grandes. Não te indignes quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória de sua casa. Então, nós temos as traduções seguintes para esta palavra no versículo de número 16. Não se aborreça, não se desanimem, não fique triste e desanimado, não se preocupe, não te indignes quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória de sua casa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, entre este, vejam vocês, é um dos grandes temas tratados pelos autores dos Salmos. A pergunta que perturba os escritores de alguns salmos é a seguinte: por que o ímpio, ou seja, aquele que vive como se Deus não existisse e como se não tivesse de um dia prestar contas diante desse Deus, por que alguém assim tem vida próspera, enriquece, se torna uma pessoa poderosa, nobre e abastada, com riqueza suficiente para ser desfrutada por si e explorada por suas gerações futuras, como uma pessoa assim que oprime, explora e rouba os pobres e humildes, enquanto que os justos, ou seja, aqueles que vivem em aliança com Deus, em temor, tremor e sujeição à vontade, aos mandamentos e às ordenanças boas, perfeitas, santas e agradáveis desse Deus. Porque estes, justos diante de Deus, justificados por meio da fé, tanto sofrem e são oprimidos, explorados e roubados pelos ímpios. Por quê? Por que isso? Se Deus é soberano, eterno, justo, amoroso e fiel, por que seu povo é afligido pelos ímpios? Se Deus assegura a vida longa e plena aos que lhe obedecem, por que os ímpios prosperam e vivem longamente, como se nada pudessem lhes aborrecer, ainda que eles se oponham a Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, então a prosperidade dos ímpios e as aflições dos justos era o que perturbava o senso de justiça e de fidelidade daqueles que criam em Deus. A resposta desse salmo diante deste dilema, ela então, meus irmãos e minhas irmãs, é vista nesses versículos 16 a 19. Veja aí na sua Bíblia, junto comigo. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. É curioso, meus irmãos e minhas irmãs, como este salmo afirma que o triunfo do justo sobre as aflições neste mundo, sobre as opressões e as tribulações vividas deste lado da eternidade, e trazidas essas opressões, tribulações e aflições trazidas por ímpios opressores, como elas são vencidas no pós-morte. E vejam que o orgulho e a vaidade do ímpio é retratada até de forma jocosa, com a imagem deste ímpio, assim meio que se olhando no espelho e falando consigo sobre o quanto os outros o elogiam, o admiram por sua prosperidade, por sua fama e por seu sucesso. Só que enquanto esses ímpios se juntarão aos seus antepassados e nunca mais verão a luz, onde a escuridão dura para sempre, onde há escuridão eterna, de modo que nunca mais eles voltarão a ver a luz do sol, nunca mais voltarão a ver a luz do dia. Percebam que este salmo mostra que os justos andarão na luz de Deus, do Pai das luzes, cujo esplendor brilha mais do que 1000 sóis, daquele que é o sol da justiça. Os justos serão recebidos por Deus, serão resgatados do poder da morte por Deus. Os justos terão suas vidas resgatadas, serão livres do poder da morte. Deus os levará para junto dele. Meus irmãos e minhas irmãs, a glória experimentada pelos ímpios nesta terra não os seguirá na sepultura, e lá a aparência deles se desfará longe das suas gloriosas mansões, enquanto que os justos desfrutarão da glória de Deus para todo sempre. Os justos serão recebidos nas mansões celestiais. Glória a Deus por sua palavra, glória a Deus por quem ele é. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus redimirá os justos da sepultura
e os levará para si. Por isso, eles não têm que temer, eles não têm que temer as opressões neste mundo. Deus redimirá o justo e da sepultura e os levará para si. Essa é a mensagem gloriosa deste salmo. Por isso, os justos não têm que temer as opressões neste mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, o justo ele pode enfrentar as dificuldades trazidas pela pobreza. Os justos podem ser oprimidos por injustiças sofridas em sua humildade. Mas a vitória deles será vista quando eles estiverem na glória celestial e os seus opressores orgulhosos estiverem na escuridão eterna. E é possível que nessa hora você se lembre da parábola contada por Jesus, como registrada lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Abra lá comigo, por favor. Lucas, capítulo de número 16. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero ler com vocês a partir do versículo 19. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, e nós vamos ler até o final, no versículo de número 31. Lucas 16, a partir do versículo 19. Assim disse Jesus: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu redor. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam que esta parábola de Jesus, ela ilustra uma realidade do pós-morte. Ela ilustra, não que todos os detalhes descritos nesta parábola sejam retratados na vida pós-morte. Vejam que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos o Evangelho e é pela loucura da pregação que pessoas são salvas da morte eterna. Agora, meus irmãos, digam-me, assim, vejam que essa parábola é ou não uma excelente ilustração da mensagem deste Salmo 49, feita por Jesus. Digam-me se essa parábola de Jesus, ela é ou não uma excelente ilustração da mensagem do Salmo 49, que é a base para a nossa meditação nesta pregação. Nós vemos aqui um mendigo cheio de chagas que ansiava comer do que caía da mesa do rico, uma descrição que faz com que este homem pobre seja visto como um cão. Porém, é possível que os cães da casa do homem rico tivessem tratamento melhor, uma vez que Lázaro passava o dia à porta do rico sem receber nada para saciar a sua fome. Propositalmente, nesta parábola, o homem rico ele é anônimo, enquanto que o mendigo recebe um nome, ele é chamado de Lázaro. Desse modo, o homem rico poderia ter um nome famoso
ser reconhecido como um nobre e, quem sabe, tivesse seu nome dado à terra que tinha como sua propriedade. Porém, nos céus era Lázaro, o nome daquele a quem Deus reconhecia na terra e no céu. E o lugar que a gente chama de céu é identificado como sendo o lugar onde Abraão estava, conforme esta parábola. Outro aspecto que chama atenção é a descrição da morte de cada um desses homens, como retratados aqui nessa parábola. Nós lemos do versículo 22 que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então percebam comigo que não uma descrição assim, não há uma descrição do sepultamento de Lázaro. Vejam que Jesus não descreve o sepultamento de Lázaro, apenas diz que ele foi levado por anjos para junto de Abraão. Dito que os anjos levaram Lázaro para junto de Abraão. Então percebam como que essa descrição da morte de Lázaro, meus irmãos e minhas irmãs, ela se harmoniza com o tema do Salmo 49. Ainda que a letra do Salmo descreva que a morte é a experiência universal de todo ser humano, o justo pode fazer coro com a letra deste Salmo e dizer: Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Enquanto isso, o homem rico, descrito aqui nessa parábola, ele é sepultado como Jesus descreve ele sendo sepultado. Como diz o versículo 14 do Salmo 49, o homem rico foi mais uma das ovelhas pastoreadas pela morte, pois os ricos e ímpios são como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. E meus irmãos e minhas irmãs, a descrição de Lázaro junto a Abraão, desfrutando das delícias da vida eterna e do homem rico lá no Hades, palavra que também é traduzida como inferno, sepulcro, morte ou profundezas. O homem rico, vejam vocês, ele é descrito como um sofrimento terrível no fogo, atormentado em chamas, enquanto Lázaro desfruta das delícias junto a Abraão. A alma do ímpio queima, a alma do homem rico queima, mas não se consome, nem é destruída. Seu sofrimento é tão grande que ele deseja apenas uma ou poucas gotas d'água caídas do dedo de Lázaro para saciar a sua sede terrível. Mas há um abismo intransponível entre o lugar onde Lázaro está e o lugar onde esse homem rico se encontra. A descrição do estado de Lázaro e do homem rico depois da morte ilustra bem, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que está lá registrado no versículo 14 desse Salmo 49. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles, triunfarão sobre os ricos, sobre os opressores, sobre os ímpios. Como disse Abraão ao homem rico: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. A parábola, meus irmãos e minhas irmãs, de Jesus, ela também retrata o que foi dito nesse Salmo 49, nos versículos 7 a 9. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Vejam que o homem rico ele não pôde usar o seu dinheiro em favor de si e não pôde fazer nada em favor dos seus irmãos para livrá-los do tormento em que estava e também esperava esses irmãos. Se os irmãos desse homem rico também fossem igualmente ricos, ainda assim, nenhum deles poderia pagar o preço do resgate de uma vida, nem da própria vida, nem da do seu irmão que já se encontrava lá no Hades. A ideia do pagamento pelo resgate de uma vida, meus irmãos e minhas irmãs, vejam, ela é descrita em Êxodo e também em Levítico, e ela dizia respeito a um valor dado como compensação pela morte acidental de uma pessoa ou pela libertação de uma pessoa da escravidão. Mas no Salmo 49, não há valor que pague o preço do resgate de uma vida de alguém na morte. Em seu desespero e ciente das oportunidades perdidas para que pudesse ser redimido de seus pecados pela mensagem contida no Antigo Testamento, resumida pela menção a Moisés e os profetas,
O homem rico, meus irmãos e minhas irmãs, ele insiste que alguém dentre os mortos fosse ressuscitado para ir até os seus irmãos e lá alertar a eles de quão grande sofrimento e tormento os aguardava se eles não se arrependessem. Porém, nenhum outro caminho é possível para os irmãos vivos do homem rico, além das Escrituras Sagradas e da fé em Deus. Ainda hoje ocorre algo como ilustrado nesta parábola. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum milagre, nem mesmo a ressurreição dos mortos de alguém, para contar os tormentos do inferno e alertar as pessoas para o sofrimento que as aguarda, é capaz de convencer estas pessoas dos seus pecados. Meus amigos e minhas amigas que estão ouvindo essa mensagem, antes eles tinham o Antigo Testamento, agora, se não ouvirem a mensagem de salvação do Evangelho, nada poderá convencer quem quer que seja que a vida eterna está a um passo do arrependimento e da fé em Jesus Cristo e do reconhecimento dele como Salvador e Senhor de sua vida. Isso porque agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação e da pregação do Evangelho, pregação da mensagem da cruz, pregação que apresenta Cristo como crucificado, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Assim como Lázaro foi levado para junto de Abraão, os que creem em Jesus Cristo hoje e o têm como supremo pastor de suas vidas e almas também são conduzidos por ele. E será depois da morte que os crentes experimentarão o que diz o Salmo 23 na sua plenitude: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meus irmãos e minhas irmãs, os crentes em vida já têm o Senhor como seu pastor, como diz o Salmo 23, e mais ainda o terão na sua morte. Porém, os que não creem têm a morte como seu pastor ainda enquanto vivos, e mais ainda terão depois de mortos. Por isso, assim diz o versículo 14 do Salmo 49 sobre os ímpios: como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. E ao descrever a morte como pastor dos ímpios, os conduzindo à sepultura como ovelhas, o escritor desse salmo ele toma a imagem da morte como um monstro insaciável que se alimenta das suas vítimas. Então, os ímpios eles são tragados pela morte, enquanto que os justos são levados a Deus, à sua santa presença, à presença do Altíssimo. Outras traduções para o versículo 15 do Salmo 49 registram: Deus redimirá minha vida do poder da morte, pois ele me tomará para si. E é curiosa a condição, a situação de que a palavra tomar, como nessa tradução diz que Deus tomará o justo, redimirá da morte, o tomará para si. Essa palavra tomar é a mesma utilizada para descrever, vejam vocês, o arrebatamento de Enoque em Gênesis 5:24, que registra: enquanto andou com Deus, Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para si, porque Deus o tomou para si. Esta mesma palavra é usada por Elias para descrever o seu arrebatamento iminente, quando ele disse a Eliseu que seria levado embora, seria tomado por Deus, e assim aconteceu. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, os que creem em Cristo hoje podem não ter os seus corpos transladados por Deus, como Enoque e como Elias, transladados para a glória celestial, mas haverá um dia em que será dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá nos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É o que registra o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Nós estaremos para sempre com o Senhor na sua volta, estando nós hoje, quando isso acontecer, mortos, e aqueles que estarão vivos.
Estaremos para sempre com o Senhor, porque fomos resgatados por Jesus Cristo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos dias em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 18 a 21, meu irmão, minha irmã. Os que creem em Cristo, eles são redimidos dos seus pecados para uma nova vida deste lado da eternidade. Vida digna do Evangelho, em justiça e verdade, diante de Deus e da sociedade. E são estas pessoas que, ao chegarem diante de Deus, não terão nada a oferecer a Ele, senão a vida justa de Cristo, vida essa que lhes foi outorgada por meio da fé desses que creem em Jesus. Diferente, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, de Charles Obong, que morreu em dezembro de 2016 e foi enterrado em Uganda, na África, com o equivalente a $55 mil, para poder, com esse dinheiro, agradar a Deus no dia do juízo final. Os crentes em Cristo se apresentarão de mãos vazias diante de Deus e receberão a vida eterna como um presente imerecido. Vejam que os crentes em Cristo, eles não dependem dos vivos para que na sua boca seja colocada uma moeda, para que, ao chegar às margens do rio Estige, possa ser recebida por Caronte, filho da noite e das trevas, o deus grego apresentado por um velho de barba longa e nariz grande, que navega em seu barco e usa uma vara como remo, a fim de levar as almas para o submundo, para que lá elas sejam julgadas para que seu destino final seja determinado, se nos campos elíseos ou nas profundezas do Tártaro. E aqueles que não têm uma moeda ficam então vagando às margens ou nas profundezas do rio, tentando se agarrar ao barco de Caronte. Os crentes, meus irmãos e minhas irmãs, eles têm a Deus como seu pastor na vida e na morte. Diferente do julgamento dos mortos diante de Osíris, na religião egípcia, quando a deusa Maat colocava uma pena ao lado dos pratos de uma balança para pesar o coração do morto colocado no outro prato da balança. E essa pena era, na verdade, era chamada de pena da verdade. E se o coração do morto pesasse mais do que a pena, ele era devorado por Amit, uma figura representada por partes de leão, hipopótamo e crocodilo. Os mortos, então, eram conduzidos até o local do seu julgamento pelo deus Anubis, representado por uma cabeça de chacal em um corpo humano. Diferente disso, o crente não busca a sua justiça própria, pois ele sabe que não há quem possa afirmar que está sem pecado, porém sabe que, se confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para o purificar, para a purificar de toda injustiça. O cristão, ele sabe que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A pessoa que crê em Cristo, ela sabe que ela é digna do inferno, mas que foi pela graça, pela misericórdia de Deus, que essa pessoa foi livre da sua condenação à morte, foi livre da condenação eterna. O crente, ele sabe que não é por seus méritos que ele é redimido do medo da morte que escraviza tantos durante toda a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, saibam que Deus redimirá os justos da sepultura e os levará para si. Por isso, eles não têm que temer as opressões desse mundo. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, este salmo ele contrasta a confiança ou a esperança apenas para esta vida e a confiança ou esperança para a vida eterna. Como se nos levasse a pensar o que é melhor, ter o nome de uma terra, dado a uma terra, ou nome registrado no livro da vida. O rico, ele não tem vantagem sobre o pobre na morte, é o que registra esse salmo,
Assim como o sábio não tem vantagem sobre o tolo, sobre o insensato, por isso, o que vale mais, buscar a sua segurança somente para esta vida ou buscar a sua segurança para a vida eterna? Diante disso, eu convido você que ainda não tem esperança da vida eterna a se arrepender e crer em Jesus Cristo, seja você rico ou pobre, seja você com muitos títulos de formação pessoal, intelectual, seja você um ignorante, seja você um analfabeto, seja você com pouca instrução na sua vida. Meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia em Jesus Cristo hoje mesmo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite e pedimos a tua graça sobre nós, ó Deus, que nós possamos confiar em ti e não temermos o que possa nos fazer os homens, ó Pai. Ó Deus, mas temermos aquele que pode condenar nas nossas vidas a morte eterna, ao inferno, ou nos tomar para si, para a vida eterna. Que esta palavra, Senhor, possa ser comunicada, tocada, Senhor, possa tocar cada coração, em nome de Jesus, nesta noite. Eu te peço isso, ó Deus, fortalece a fé daqueles que já creem em Ti, que eles possam ter a sua fé e esperança renovada nesta noite, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor Deus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenham todos vocês uma boa noite e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.